Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando aí. Essa live que eu faço todos os dias. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho de 2021, aniversário do meu filho Isaac. Parabéns para o Isaac, que isso aqui fique pela eternidade gravado. Hoje ele faz 3 anos. Bom, eu sou o professor Rodolfo Braga, estou varrendo a história da filosofia aqui com vocês desde abril, né? Então hoje, dia 21 de junho, estamos desde abril aí falando da história da filosofia. E olha que interessante, estamos em Aristóteles. Só um recado aqui, visite lá o nosso site www.academiaareté.com.br para ter acesso ao nosso clube de debate e oratória que já começa essa semana, tá bom? Quarta-feira já tem o primeiro encontro. Quinta-feira já tem o segundo encontro e na semana que vem nós começamos o Clube de Debate para os adultos, tá bom? Ou seja, a terceira turma, né? Vamos lá, vamos começar aqui para a gente deixar claro onde nós estamos. Nós estamos falando do Aristóteles, tá? Nós já começamos a falar do Aristóteles já tem 2 semanas, na verdade faz 2 semanas hoje. Então, ou seja, já foram 10 aulas do Aristóteles, só do Aristóteles. Hoje é a 11ª. E aí nós temos o seguinte, o que nós viemos falando? Nós falamos da metafísica, né? A metafísica. Aí falamos que a metafísica se subdivide em 4 grandes áreas. A etiologia, que estuda as causas, né? Lembrando lá, causa material, causa formal, causa material, causa eficiente, causa final. Depois nós falamos da ontologia, que é o estudo do ser, que vai ser a substância, o acidente, ato e potência e o ser como verdadeiro. Depois nós falamos da usiologia, da matéria, do símbolo e da forma. E aí hoje nós devemos falar da substância suprassensível, que seria o primeiro motor imóvel. Como nós já falamos sobre isso lá quando nós falamos do ato e potência, então dispenso ter que falar aqui hoje novamente, tá bom? Da substância suprassensível. Nós já falamos lá, por exemplo, que o ato, ele é a forma, ela é a ato, não é verdade? Também nós mencionamos várias coisas aí. Falamos do primeiro motor imóvel Aristóteles, por que ele é o primeiro motor, por que ele é imóvel. Falamos que ele, além de mover todas as coisas e não ser movido por nada, nós falamos que ele é absolutamente perfeito, falamos que ele é único, falamos que ele é imaterial e que ele é eterno. Falamos várias dessas características aí para vocês, é só dar uma olhadinha lá para trás, principalmente na aula que nós falamos sobre ato e potência, tá bom? Nós falamos especificamente naquela aula lá atrás. Dá uma olhadinha. Acho que tem uma aula também específica que eu falei do ato e potência e o primeiro motor imóvel, ok? Então, dito isso, nós chegamos à conclusão que nós terminamos a metafísica, tá bom? Terminamos a metafísica, ou seja, com esse resumão aqui do conteúdo que foi visto lá atrás. Se nós terminamos a metafísica, hoje nós vamos entrar na física aristotélica, ok? É claro que lá na ordem da obra aristotélica a metafísica vem depois da física, mas na ordem da exposição aqui é mais interessante você entender desse modo, porque a metafísica é o coração da filosofia aristotélica, ok? Por que eu digo isso? Porque houve uma tendência ali no século XX, a partir da década de 30 mais ou menos, por conta do Werner Jäger, dar uma interpretação mais, como é que nós podemos dizer? Uma interpretação mais positivista da obra aristotélica. Como se Aristóteles fosse uma evolução desde o Aristóteles espiritual do Platão, né, aluno do Platão, uma espécie de religiosidade, passando pelo Aristóteles metafísico, chegando no Aristóteles científico, né? Só que essa interpretação nos anos 80 ela foi abandonada porque viu-se que a interpretação tradicional, aquela que já era canônica, já era regra da interpretação do Aristóteles, ela dava conta de explicar melhor a obra aristotélica como um todo, ou seja, a metafísica é o coração da filosofia aristotélica, ok? Então, nós terminamos a metafísica, agora nós vamos entrar na física aristotélica. Ora, o que é física? Aristóteles chama a física de filosofia segunda. Por quê? Porque a metafísica é a filosofia primeira. Primeira no sentido de ser a mais importante, de estudar os primeiros princípios, vamos dizer assim, as leis, as regras mais universais da realidade como um todo. Ok? E a física seria a filosofia segunda porque a física está interessada em estudar os entes aqui desse mundo. Basicamente estudar o símbolo.
O que é sínulo? Sínulo é matéria e forma, como nós já vimos aí em algumas lives anteriores. Ok? Nós vimos isso daí, que o sínulo é tudo que está aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um suportezinho para celular. Não estou usando ele agora não, porque meu celular tá um pouco descarregado. Quer dizer, estava 20%. Achei que não fosse dar tempo suficiente de acabar essa live. Então eu não usei esse suportezinho. Né? Aliás, eu ganhei suportezinho hoje. Eu queria estrear, mas não deu. Enfim, isso aqui é matéria e forma. Isso é matéria e forma. Né? Essa coisinha aqui é matéria e forma. Porque a matéria ela tem um formato externo aqui. Então é esse tipo de coisa que a física aristotélica vai querer estudar. É claro que aqueles princípios de potenciato, eles atuam, eles estão na realidade como um todo. Eles são nisso daqui, nessa coisinha material que eu mostrei para vocês. Esses princípios são aqui também, tá bom? Então isso é importante entender, tá? Outra coisa importante entender é que essa filosofia, essa física aristotélica, ela é diferente da física galileana. Então, para início de conversa aí, vamos organizar algumas coisas para a gente aqui, para deixar a nossa cabeça organizadinha. Aquilo que os físicos chamam de física clássica, vamos dizer assim, física clássica para eles, é do Galileu até ali 1905, ali, com a relatividade geral do Einstein, vamos dizer assim. Até ali você tem aquilo que eles chamam de física clássica, praticamente. A partir dali de 1900, ali mais ou menos, para cá, é o que eles chamam de física moderna, que é a relatividade geral, a quântica, enfim. Não são minhas áreas de especialidade, mas é o que os físicos chamam de física moderna, né? Essa física moderna é de 1900 para cá para os físicos. Antes disso, até o Galileu ali, eles chamam de física clássica, tá? Nós da filosofia aqui, pelo menos a minha concepção filosófica, é de chamar, por exemplo, física clássica desde o Aristóteles até o Galileu. E do Galileu para cá, aí sim chamar de física moderna. Pelo menos essa é a minha perspectiva, tá? A minha visão física aí da estrutura da realidade. Do Aristóteles até Galileu, física clássica. De lá para cá, física moderna. Vamos botar tudo assim mais ou menos separadinho desse esquema. Então, a partir de agora, quando eu falar física clássica, é física aristotélica, tomista, aristotélica tomista. E física moderna é do Galileu para cá. E veja, qual a dificuldade da física galileana? Vamos fazer uma crítica aqui agora, porque as pessoas têm a tendência, olha que eu já ouvi isso várias e várias vezes, é uma coisa que eu fico pensando, o cara não entendeu nada. Não entendeu nada mesmo. O que eu estou querendo dizer? Quando o sujeito chega e fala o seguinte, não, porque Aristóteles já foi superado. Eu falei, puta merda, o cara não leu nada. Não leu nem um manualzinho do Aristóteles, né, da física aristotélica, e já quer dar pitaco como se o Aristóteles fosse superado. Infelizmente, a gente acaba ouvindo isso de físicos. Por quê? Porque o cara que entra para a faculdade de física, lá logo no primeiro período ele vai estudar, sei lá, cálculo diferencial integral, vai estudar física 1, que é física newtoniana, mas ele não vai pegar nem depois, quando ele fizer, sei lá, mecânica clássica, quando ele entrar para a faculdade de fizer mecânica, depois dessas disciplinas básicas, ele vai fazer mecânica clássica, depois vai fazer quântica, enfim. O sujeito que entra para fazer mecânica clássica, ele não vai ter acesso às obras do Newton. E vou ser honesto para vocês, o sujeito, se ele tivesse em contato com a obra do Newton, ele não iria entender, porque ele não tem um aparato filosófico suficiente para entender com quem que o Newton está discutindo ali, quais são os conceitos que o Newton está organizando, que ele está definindo. Infelizmente o sujeito não vai ter nem condições de entender. Então ele entende a matemática do negócio e algum princípio físico ou outro ali de uma maneira bem geral, mas ele não ataca necessariamente a filosofia do negócio, que é o que interessa. Não interessa para mim só porque eu sou da área da filosofia, mas interessa para ele também. Então quando o sujeito fala assim, porque o Aristóteles foi superado. Foi superado por quem? Você leu? Você sabe em que ele foi superado? Não sabe. Não sabe, eu tenho certeza. Você provavelmente não leu a obra aristotélica. Não é assim? Então, assim, vá lá pesquisar a física do Aristóteles para ver o que ele está dizendo acerca daquelas coisas todas que você diz que ele foi superado. Eu diria que não. E mais, e até, isso aqui eu ouvi do professor Olavo de Carvalho, é óbvio que ele acaba tendo razão, né? Como sempre. Se você parar para pensar o seguinte, a física aristotélica ela é uma metodologia da ciência,
mais do que uma física propriamente dita, e aí você entende o que o Aristóteles está dizendo ali. E aí ele não está errado, não. É aquele negócio que o próprio Olavo fala, olha, os filósofos mais antigos, eles costumavam estar certos no que há de mais geral da filosofia deles e errar no específico, numa coisa e outra. Sei lá, Aristóteles falava que a mulher tinha mais dente que o homem. Nessa aí ele falou, ô mestre, cochilou nessa, né? Mas agora, os filósofos atuais, eles costumam acertar em coisas específicas, mas no geral acabam errando. Então a gente tem que saber um pouco dosar isso daí, ver o que há de certo no geral, o que há de certo no particular, o que há de errado no particular, o que há de certo no errado no geral. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, uma crítica que eu gostaria de fazer aqui à física galileana é a seguinte. Vejam, a física galileana, ela é uma tentativa de matematização da realidade. E eu falo matematização, se vocês estão bem lembrados lá das categorias aristotélicas, do ser enquanto categoria, né? Aquelas 10 categorias de ser, que seriam aqui, de uma maneira organizada por mim, assim, lá da obra aristotélica, seriam o que? Substância, que é o ser em si, né? Na verdade, Aristóteles vai falar que todos eles são ser em si. Depois os medievais que vão falar do acidente como ser em outro. Mas vamos tomar aqui como todo ser em si, mas entendendo o seguinte, substância é aquilo que a coisa é, né? Então vamos lá, substância, quais são as outras categorias? Qualidade, quantidade, ação, relação, tempo, lugar, posição, posse. Então, vejam, são as nove acidentes e a substância. Substância, tempo, qualidade, quantidade, ação, relação, tempo, lugar, posição, posse e paixão. Faltou a paixão aí, né? Ação, paixão. Então vejam, dessas 10 categorias, vamos dizer aí, Galileu, a física galileana, ou seja, a física de Galileu para cá, a física moderna, vocês estão entendendo agora, a física moderna ela só olha para o acidente da quantidade. Aí eu lembro um exemplo muito interessante que eu vi do professor Rafael de Paula. Rafael de Paula é um físico, né? Um físico de alto gabarito que tem aqui no Brasil. Ele é tradutor também, grande estudioso da filosofia aristotélica, tomista. E ele fala o seguinte, ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala assim, imagine um gato, sei lá, um gato de 90 quilogramas, um ser humano de 90 quilogramas, e uma barra de ferro de 90 kg. Acho que ele dá outro exemplo lá, mas imagine essas três coisas. Vamos supor que você vai chegar ali da janela e vai tentar fazer o experimento de jogar as três dali de cima. Para a física galileana, praticamente você só considera, olha só o que eu vou falar, para a física galileana você só considera a massa do negócio, ou seja, você considera a quantidade da coisa que está sendo atirada dali de cima. Agora eu pergunto a você, já tentou fazer esse experimento? Jogar ali de cima um ser humano de 90 kg, um leão de 90 kg e uma barra de ferro de 90 kg. Já tentou fazer esse experimento? Se você tentar fazer esse experimento, você vai perceber que 2 desses 3 aí vão tentar lutar contigo para não serem jogados. E um deles, se cair lá embaixo e sobreviver, ele vai te processar. Ou seja, realizar esse experimento não é simples. Não é simplesmente pegar e jogar o negócio lá daqui de cima e você vai ter o mesmo experimento. Não vai ter, porque são coisas distintas. Então a física galileana ela leva em consideração, infelizmente, apenas o aspecto quantitativo. E se você olha apenas para o aspecto quantitativo, aquilo dali é uma abstração. Uma abstração, vamos dizer assim, vazia da totalidade do evento físico de fato. Então, quando a gente faz o experimento, quando nós fazemos o experimento, nós temos que levar em consideração tudo que está ali envolvendo o experimento. Principalmente o que você está jogando ali de cima, né? O que você está jogando é um ser humano, o que você está jogando é um leão, o que você está jogando é uma barra de ferro. Então são 3 coisas distintas, porque são 3 substâncias. Dá uma assistida na última live, que foi a live de sexta-feira aí, tá? Dá uma assistida na última live que você vai entender o que é substância. E aí, entendido o que é substância, você sabe o que é um ser humano, o que é um leão, o que é uma barra de ferro e por que jogar cada um dos 3 são eventos distintos.
São eventos completamente distintos. Isso que é interessante aqui, porque a física aristotélica ela não leva apenas em consideração o aspecto quantitativo. É esse o problema das pessoas quando falam Aristóteles foi superado. Não entenderam droga nenhuma. Não entenderam droga nenhuma. Por quê? Porque o Aristóteles ele não foi superado nesse sentido. Porque o Aristóteles ele fala da possibilidade da quantificação, da quantidade. Não é assim? A quantidade ela é importante, a matemática do negócio. Ela é importante. Agora, Aristóteles fala apenas disso? Não. É porque Aristóteles valorizava muito mais o que está sendo jogado ali de cima. A substância, porque a substância ela tem um primado em relação aos outros acidentes. Como eu falei, se você tentar jogar um ser humano dali de cima, um tigre e uma barra de ferro, você vai perceber que, de acordo com a substância que você está tentando fazer o experimento ali, ou com a coisa que você está querendo fazer o experimento, você vai obter resultados completamente distintos. Então você não pode levar em consideração apenas o aspecto quantitativo como que é a física galileana. Então logo de cara aí nós temos uma divergência. A física galileana, ou seja, do Galileu para cá, leva em consideração a quantidade, enquanto a física aristotélica ela vai levar em consideração todos os aspectos envolvidos na realidade, principalmente a substância, que é o que a coisa é. Ok? Então logo de cara a gente vê isso daí. E aí nós entramos agora em alguns aspectos da física aristotélica. Por exemplo, Aristóteles ele considera vários aspectos da realidade física. Um deles que ele leva em consideração, que eu queria chamar a atenção hoje aqui, ele especificamente, é a questão do movimento. A questão do movimento, da mudança na realidade, não foi uma questão inaugurada pelo Aristóteles. Como nós já vimos, foi uma questão iniciada com Heráclito e Parmênides. Então Heráclito está dizendo que tudo muda, Parmênides está dizendo que não há movimento. Então nós temos essas duas realidades aí que são dicotômicas, ou seja, se por um lado um está dizendo que tudo muda, o outro está dizendo que nada muda, como é que você soluciona esse problema? Então, vejam, o Aristóteles ele vai tentar dar uma solução para esse problema aí. De que modo ele tenta dar solução para esse problema? Pensando o seguinte, veja bem, raciocina aqui comigo. Bom, que a realidade, que as coisas mudam, isso é inevitável de constatar. Isso é uma evidência da realidade. Veja, na aula de sexta-feira, na última aula, eu comentei por que não se pode negar uma evidência. Vai lá assistir, porque esse raciocínio está muito interessante. Ou seja, uma evidência não se prova. Eu mostrei isso lá na sexta-feira, na última aula. Eu mostrei o seguinte, olha, uma evidência não se prova. E por que não se prova? Então vejam, que o movimento existe na realidade, isso é uma evidência. Isso é uma constatação direta. Mas, veja bem, tudo pode mudar o tempo todo? Não pode. Porque aquilo que eu já venho falando em algumas lives, né? Isso é a questão do movimento. Se eu saio daqui e chego aqui nesse ponto, né? Saio desse ponto, chegou nesse ponto. Imagina, saio daqui Rodolfo e veio para cá. Quando eu falo assim, ó, o Rodolfo mudou de lugar. O Rodolfo pode deixar de ser o Rodolfo no momento mesmo em que ele está mudando o lugar dele ali? Você sabe que não pode. Por que ele não pode? Veja bem, Rodolfo não pode deixar de ser o Rodolfo. Porque se tudo mudasse, eu não poderia sequer perceber o movimento. Eu não seria capaz de perceber o movimento. Por quê? Se o Rodolfo começa a sair desse ponto aqui, para chegar aqui eu falo assim, o Rodolfo, mas já não é mais Rodolfo, como é que eu vou concluir que é o Rodolfo que chegou aqui? Eu só posso concluir que saiu daqui o Rodolfo, chegou aqui o Rodolfo, porque o Rodolfo permaneceu o Rodolfo. Então vejam, durante o movimento alguma coisa tem que permanecer. Estão entendendo? Então vejam, o movimento é uma constatação da realidade, mas tudo não pode mudar o tempo todo, como disse Heráclito. Então alguma coisa tem que permanecer. Então nesse sentido Aristóteles está junto com Parmênides. Se por um lado ele está junto com Heráclito ao dizer que há um movimento, há mudança, por outro ele está junto com Parmênides dizendo que alguma coisa tem que permanecer. Porque não pode sair daqui Rodolfo, sair você fala assim, ô Rodolfo, pô, porque se tudo mudasse, sairia daqui Rodolfo, chegaria aqui, sei lá, Pamela, Cíntia, tá entendendo? Samantha, sairia o quê? Sairia Rodolfo daqui e chegaria qualquer outra pessoa aqui, e não Rodolfo, ok? Então veja, o que a gente tem que entender é, algo permanece, mas há movimento, há mudança. E aí a questão agora é a seguinte, bom, a gente precisa definir então o que é mudança. Ora, eu só posso definir o que é mudança a partir daqueles conceitos que nós mencionamos lá atrás, daqueles princípios que estão na realidade, eles são
São parte constitutiva da realidade. Que princípios são esses? São o princípio de ato e potência. Olha, ora, o que é o ato? O ato é a realização plena de algo naquele momento ali, em que a coisa está realizada, em que a coisa está ali. Né? Por exemplo, eu posso falar que eu defini lá de modo mais técnico, dizendo o seguinte: o ato é perfeição já recebida ou ação realizada. Desse modo, por exemplo, isso aqui é verde em ato. Isso aqui já é verde. Agora, é amarelo em potência, porque tem a capacidade para ser amarelo. É verde em ato, mas tem a capacidade para ser amarelo. Então veja, a potência é a capacidade para ser. Eu sou pai em ato. O meu amigo Israel, que está assistindo aí agora essa live nesse momento, grande amigo meu, o Israel, ele é músico, violinista em ato e ele é pai em ato também. Até 2 anos atrás, o Israel era pai em potência, biologicamente falando. Ele tinha capacidade para ser pai. Eu sou pai em ato e ele também é. Agora, o meu filho Benedictus, ele tem a capacidade para ser pai. Então, ele é pai em potência, ok? Essa distinção é extremamente importante. Agora, o que é o movimento? O que é movimento? Aristóteles, primeiro de tudo, vamos começar a chamar aqui do nome correto. Vamos chamar de mudança ou mutação, que é uma das traduções que se utiliza normalmente. Mudança ou mutação. O que é mudança ou mutação? Vamos lá, definição então. Ato ou transformação em ato daquilo que é potência enquanto potência. Né? Ou seja, ato ou transforma... É o ato, a coisa já em ato, né? Ato ou transformação em ato daquilo que é potência, enquanto tal, enquanto potência. Então vejam, resumindo aí, nós temos o seguinte: só pode acontecer movimento ou mudança, vamos chamar de mudança melhor, né? Só pode acontecer mudança se algo está em potência. Desculpa. Algo só pode mudar se estiver em potência. Então é passar da potência para o ato. Mudança é isso. Olha, minha mão está aqui, nesse lado daqui do vídeo. Quando eu tiro minha mão daqui para ela chegar nesse outro ponto aqui, olha, ela está ali, ela tem a potência de estar ali, mas não está. Quando ela passa da potência de estar para o ato de estar, opa, o que aconteceu? Ela mudou de lugar. Então, essa definição de mudança, eu vou falar para vocês, é a definição mais poderosa que existe. É você entender que mudança é o quê? Ato ou transformação em ato daquilo que é potência enquanto potência. Ou seja, vamos resumir muito aqui, é passar da potência para o ato. Quando algo passa da potência para o ato, então houve mudança. Vejam, então isso é mudança, mas aí nós temos que agora organizar os tipos de mudança para poder dar conta de solucionar o problema entre Heráclito e Parmênides e inclusive falar um pouco dos problemas atuais da física. Tá? E vejam, se eu chego para vocês e falo o seguinte: quais são as categorias de ser? Bom, quando você olha para as coisas aqui da realidade, Aristóteles vai dizer que existem 4 tipos de mudança, 4 tipos de mutação. Quais são esses 4 tipos de mudança? Mudança da substância, mudança da qualidade, da quantidade e do lugar. São 4 esses tipos. Então vamos lá, o que seria a mudança da substância? A substância mudar é a coisa deixar de ser. O que é a substância? A substância é o que a coisa é. Se a substância muda, a coisa deixa de ser o que ela é. Então Aristóteles vai falar que quando a substância muda, acontece a corrupção da substância anterior, gerando uma nova substância. Tá claro? Vejam, eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, um pedaço de papel. Eu tenho aqui um livro, né? Tenho aqui um livro na minha mão. Por exemplo, se eu pego esse livro, presta atenção, se eu pego esse livro, taco fogo nele. Eu pergunto antes, o que é isso daqui? É livro. Deixa eu pegar um outro pedaço de papel aqui, que acho que fica mais fácil. Sei lá, pedaço de papel aqui que está na minha mão. Eu tenho esse pedaço de papel, né? Tem esse pedaço de papel. O que eu falo aqui para vocês? O que é isso? Papel. Aí eu pego e falo o seguinte: agora eu vou tacar fogo nisso. Taquei fogo. O que é antes? Papel. O que é depois? Você continuou falando que é papel? Não, agora você fala que são cinzas. Porém, para que as cinzas fossem geradas, o papel teve que se corromper.
Então vejam, a mudança da substância implica em corrupção, né? Corrupção da coisa anterior, da substância anterior, e geração da nova substância. Exemplo aqui é a questão do espermatozoide do óvulo, que eu falei lá atrás. Então, se eu tenho um espermatozoide e um óvulo e há fecundação, os dois se juntam, o que está acontecendo ali? O espermatozoide está deixando de ser espermatozoide, ou seja, ele se corrompeu, mas o óvulo também se corrompeu, porque está gerando uma terceira coisa. Olha só a expressão que eu usei, inclusive. Está gerando uma terceira coisa. Ou seja, eles se corromperam para que fosse gerada uma terceira coisa. Por isso que aquela brincadeira é até muito engraçada, muito jocosa, mas não adianta você chegar e falar, eu sou um espermatozoide vencedor. Por que não faz sentido? Porque você não é espermatozoide hoje, nem óvulo. Então não faz sentido falar, eu sou um espermatozoide vencedor. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Eu repito, você não é nem espermatozoide nem óvulo. Você é uma terceira coisa diferente dos dois anteriores. Você não é nem espermatozoide nem óvulo. Tá claro isso aí? Então vejam, porém, para que fosse gerado quem você é, o espermatozoide teve que se corromper e o óvulo teve que se corromper. Por exemplo, isso daqui, se eu taco fogo nesse pedaço de papel, ele vai deixar de ser papel. Ele vai se corromper, mas vai ser gerado uma outra substância, que são as cinzas. Então vejam, esse conceito da mudança da substância é importante. Por quê? Eu pergunto para vocês, esse pedaço de papel aqui, ele tem a potência para mudar? Tem. Ele tem a potência para deixar de ser o que ele é. Ele tem a potência para se corromper. Mas por que ele tem a potência? Porque ele é de matéria. Porque se eu pegar e falar para vocês o seguinte, olha, a forma pura do que é ser humano, essa muda. A forma pura do que é ser humano, essa muda? Não. O que muda é o símbolo. Por exemplo, se eu pegar aqui e raspar o meu braço, eu vou perder um pouco de matéria. Vou perder um pouco de matéria. Porém, a forma essencial do que é Rodolfo, a forma substancial, essa não muda. Estão entendendo aí? Então veja, a substância, a mudança da substância, ela diz respeito à mudança do sínulo, que é matéria e forma ao mesmo tempo. É o sínulo que é capaz de mudar, porque no sínulo há a matéria que é princípio de mudança. A forma não é princípio de mudança. Ok? Então, primeira coisa, 4 tipos de movimento. Mudança da substância. O que acontece na mudança da substância? Geração ou corrupção. O que é geração? É assumir a forma por parte da matéria, e corrupção é perder essa forma. Essa é a definição de geração e corrupção. O que é geração? É assumir a forma. E corrupção é perder a forma por parte da matéria. É quando a matéria perde a sua forma. Isso é corromper. Tá? E gerar o que? É ganhar a forma. Tudo bem? Então vejam, a mudança da substância, a substância ela pode mudar. Substância entendida como sínulo, não a substância entendida como forma substancial, forma pura. Essa não. Essa é ato e essa não muda para Aristóteles. Agora, segundo tipo de mudança. Eu estou falando isso porque na última live eu expliquei o que é sínulo e o que é a forma pura, né? A forma substancial e a forma material. Tá bom? Nós falamos dessas duas coisas aí. E aí, então, a forma material, que é o sínulo, essa pode mudar. A substância, né? Substância enquanto matéria e forma pode mudar. Substância enquanto forma não muda. Tá? Estou fazendo essa análise, essa distinção aqui para a gente entender que está relacionada à última live lá. Agora, 4 tipos de mudança. Já falei da mudança da substância. Agora, a mudança da qualidade. O que é a qualidade? Qualidade, por exemplo, sei lá, o cinza aqui dessa estante. Você fala, a estante é cinza. Cinza é a qualidade, ou seja, é um predicado, né, da estante. Uma qualidade da estante. Então a estante é cinza. Agora, o que acontece se eu... Mas olha só, veja bem, percebam que no movimento, na mudança, vamos chamar a expressão melhor, mudança, que na mudança, pessoal, sempre envolve potência e a capacidade de transformar em ato. Veja, isso aqui é cinza em ato,
Mas concordam que é verde em potência, ou seja, isso aqui tem a capacidade de ser verde? Isso significa que tem o verde em potência. Então, se sair do cinza, que é cinza em ato, e for para o verde, que nesse momento aqui, agora, é verde, né? Nesse momento é verde em potência, quando sair da potência de ser verde e for para o ato de ser verde, vai mudar. O que vai mudar? Vai mudar a qualidade. Então a qualidade, Aristóteles fala que ela é a alteração. Alterar é a mudança, alteração é a mudança da qualidade. Tá bom? A qualidade é uma determinada perfeição que algo tem ali, parcial, né? Que participa de uma perfeição maior, absoluta. Ok? Então, a qualidade, ela pode se alterar. Mas por que ela pode se alterar? Porque ela tem a potência de algo e pode passar ao ato. Então, mudança da substância é a geração e corrupção. Mudança da... Vamos lá, acho que pausou aí por conta da conectividade. Mudança da substância é o quê? Mudança de substância, geração e corrupção. Mudança da qualidade é o quê? Alteração. Mudança da quantidade é aumento ou diminuição. Por exemplo, há uns 20 e poucos anos atrás, 20 anos atrás, a minha massa corporal, a minha massa era por volta de... Meu peso era, sei lá, fala linguajar popular mesmo. Meu peso era por volta de 50 e pouquinho ali. Era magrinho, palito. Hoje está por volta de 70, ou seja, houve um aumento, mas eu não deixei de ser o Rodolfo, presta atenção. Ou seja, eu tinha capacidade para engordar, para aumentar. Então, quando eu passei da capacidade de aumentar para o aumento, passou da potência de aumentar para o ato de aumentar. Ou seja, houve mudança. Percebam que essa definição é poderosa, como eu falei. Então, vejam, esse aumento é uma mudança. O que é o aumento? É passar. Hoje eu estou botando Rodolfão, exatamente. Era o Rodolfinho, passou a ser o Rodolfão, exatamente. Então, vejam, o que é o aumento? O aumento é você passar de pequeno para grande e diminuição de grande para pequeno. Essa é a definição de aumento e definição. Aristóteles vai definir essas coisas todas na física dele. Então, o que nós temos aqui? Mudança da quantidade. Percebam, a quantidade aumentou de fato do Rodolfo. Eu não deixei de ser o Rodolfo. Se bem que uns 7, 8 meses atrás, eu estava com 79. Semana passada eu estava com 69, ou seja, eu cheguei a perder 10 quilos aí, mais aproximadamente nesse tempo todo. Tá? Cheguei a perder 10 quilos mais ou menos nesse tempo, nesses últimos 7 meses aí. Vejam, por que eu estou falando isso? O que houve nesses últimos 7 meses? Houve uma diminuição. Houve uma mudança na quantidade. Por quê? Porque eu também tinha capacidade, lá com 79 quilos, eu tinha capacidade de diminuir. Ou seja, eu tinha a diminuição em potência. Quando eu passei da potência para o ato de diminuir, o que aconteceu? Mudança. Então vejam que essa definição de mudança que eu falei para vocês lá atrás, que é passagem da potência ao ato, ela é poderosíssima, que se aplica a tudo quanto é mudança. E vai se aplicar a última categoria de mudança que Aristóteles elenca aqui, que é a mudança de lugar. O que é a mudança de lugar? Mudança de lugar é simples, ele chama de translação. Por isso que até quando a gente fala que a Terra gira ao redor do Sol, nós chamamos de translação, porque translação é a mudança de lugar. Não necessariamente aquela elipse, né? A gente sabe que é uma elipse hoje. Mas veja, mudança de lugar é o quê? É passar de um ponto para o outro. Isso é mudança de lugar. Translação é isso, é passar de um ponto para o outro. Então, quando eu passo de um ponto para o outro, houve mudança de lugar. Por quê? Se eu estava aqui nesse lado, no lado esquerdo da minha mão aqui, e passei para o lado direito, é porque antes eu tinha capacidade de estar lá, eu tinha potência de estar lá. Se eu tinha potência e agora eu estou em ato, olha o que houve. Houve mudança. Percebam, olha como é que Aristóteles é genial. Ele está falando então para a gente o seguinte, olha, existe um movimento, que nós já falamos, o que ele é? Ato ou transformação em ato daquilo que é potência enquanto potência. Resumindo, passar da potência para o ato, isso é mudança. E ele vai falar que existem 4 tipos de mudança, também chamado mutação, também é a mesma coisa. 4 tipos de mudança. Mudança da substância, que é mudança da substância, da qualidade, da quantidade e do lugar. Da substância, geração e corrupção.
que é geração, lembra? Geração, passar de grande... geração, assumir a forma por parte da matéria, e corrupção é perder essa forma. Mudança da qualidade, é o que? É alteração. Mudança da quantidade, aumento e diminuição. O que é aumento? Passagem do pequeno para grande, diminuição do grande para pequeno. E a mudança do lugar, ela é o que? Translação. O que é translação? Passar de um ponto para o outro. Vejam que Aristóteles ele amarra tudo direitinho aqui para a gente. Ele vai dando aos poucos as definições das coisas, e aí, mas a partir do que? A partir da análise estrutural dele da realidade. O que Aristóteles está fazendo é analisar a realidade, aquilo que está ao nosso redor. É isso que ele está fazendo. Essa é a genialidade do Aristóteles. Ok? Então isso é uma coisa, isso é um ponto muito importante da filosofia aristotélica. Eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui, que é a seguinte. Ora, não sei se vocês já estudaram lá na química, pelo menos com uma reflexão minha, eu posso estar redondamente enganado, tá? Mas se a gente analisar o seguinte, quando a gente estuda lá na química, lá aqueles níveis e subníveis quânticos de energia, aquela coisa toda, o que nós temos? Nós temos o seguinte, imagina um elétron aqui, que ele sai de um ponto e vai para outro ponto. Veja, como é que os químicos, antes disso, como é que os químicos definem um átomo? Eles falam que um átomo ele é definido, olha só essa coisa como é que é interessante. Lá na química, um átomo é definido como pelo seu número atômico. Então, por exemplo, o hidrogênio ele tem número atômico 1, o hélio tem número atômico 2. Por quê? Porque ele tem um próton, né? É definido pelo seu número atômico porque é o número de prótons o número atômico. Então, número atômico 1, o hélio tem número atômico 2, o lítio, o berílio e por aí vai. Então você tem lá 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então quando você tem 1 que define o hidrogênio como lá naquela partezinha alta assim da tabela periódica, né? Aí vai para o hélio, que é o gás nobre lá do outro lado, né? Naquela coluna dos gases nobres. Ora, quando os químicos definem um átomo pelo seu número atômico, olha só a análise que eu vou fazer aqui com vocês agora rapidamente. Isso aqui é uma coisa interessante da gente analisar. Veja, quando um átomo, presta atenção, aliás, antes do átomo não. Se eu pegar, por exemplo, e falar com vocês o seguinte, deixa eu ver se eu tenho aqui uma caneta, se essa caneta está funcionando. Tá funcionando. Olha só, eu fiz aqui um desenho que é uma linha contínua. Presta atenção à expressão que estou usando, contínua. Agora eu vou fazer embaixo dessa linha o equivalente como se a coisa fosse discreta. Tá aqui, ó. São tracejados. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Se você for lá no teto da Capela Sistina e for observar as pinceladas lá do Michelangelo, ele deu pinceladas contínuas naquilo de lá. Tá? Por exemplo, essa tela que está me filmando aqui, que está aparecendo para mim que está filmando, o que está me filmando é a câmera, mas assim, essa tela que está aqui na minha frente, tem um computador aqui também, ela é feita de pixels, ou seja, pontos muito pequenos, né? Que é uma alta resolução. Quando você consegue colocar num quadrado ali, a maior quantidade de pixels possíveis, né? Então essa tela aqui ela tem uma quantidade de pixels e essa outra tela aqui ela também tem uma quantidade de pixels. Vejam, pixels são vários pontinhos, eles são tão pequenos e tão juntos que a gente nem percebe, por exemplo, quando eu faço esse movimento aqui, a gente não percebe que os pixels é que estão sendo ligados e desligados ali. Não é assim? Agora, por que eu estou falando isso, pessoal? Pelo seguinte, uma coisa é o pixel de um pixel para o outro. Então, é um pixel, outro pixel aqui vizinho, outro pixel. Se eu colocar uma lupa ali, eu vou ver isso, né? Se eu aumentar, vou observar isso. Pixel, 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 pixel. Eu não vou ter uma união completa, algo contínuo. Eu tenho aquilo que eu chamo de discreto. Discreto é isso, saltado, né? É saltado. E o contínuo não. O contínuo ele é ligado, é todo ligado. Então vejam. Falei de 4 tipos de mudança. Prestem atenção aqui. 4 tipos de mudança. Mudança da substância, da qualidade, quantidade e lugar. Esses 3 últimos aqui, que Aristóteles fala que isso aqui seria movimento, e o último especificamente é o movimento por excelência, porque o movimento é sair de um ponto para o outro, né? O movimento é o que? É a translação, é a saída de um lugar para o outro.
Mas vejam, esses três últimos aqui, ó, a mudança da qualidade, da quantidade do lugar, esses três eles são movimentos contínuos. Ou seja, se eu saio de um ponto aqui, eu não vou sair daqui e aparecer aqui do nada. Eu vou sair daqui de modo contínuo, ligado na realidade, eu chego aqui. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, se eu saio daqui e venho para cá, isso que aconteceu foi um movimento contínuo. Se eu pintar, ou seja, essa mudança de lugar. Se eu pintar uma parede, vai ser um movimento contínuo, porque eu estou passando a tinta ali, aquilo está ligado, tá ligado o tempo, a tinta está ligando o tempo todo cada uma dos pontos ali. E a quantidade é a mesma coisa. Por exemplo, eu não saio do 50 para o 70 assim, num estalar de dedos. Não foi discreto, pá, pá. Não foi um liga-desliga. Não foi isso. Houve um aumento gradual contínuo da minha massa corporal. Então vejam, o movimento desses três últimos, que são qualidade, quantidade e lugar, é de modo contínuo. Da substância não. Da substância não. Querem um exemplo? Sujeito vivo e morto. O sujeito pode estar morrendo, ainda não morreu. Mas quando ele morre, aquilo ali, ó, desliga. Acabou. É instantâneo. Não tem uma passagem. Ele pode estar morrendo, mas ainda está vivo. Não é uma passagem contínua da vida para a morte. Ela é discreta. É estanque. Estão entendendo? É estanque. Então, quando a substância muda, no caso, a mudança de substância, ou seja, era ser humano, agora não é mais. Porque quando você olha ali um cadáver, já não é mais ser humano. É um corpo inerte agora. Repito, não é mais ser humano. Porque o princípio vital, a alma, que é esse princípio vital que anima, a palavra anima em latim, né? Aquilo que dá ânimo, aquilo que anima, a palavra alma em latim é anima, anime, né? Então esse princípio não está mais ali. Então houve o que? Houve um desligar. Ou seja, era ser humano, não é mais. Instantâneo, não foi uma passagem contínua. Então grava isso daí. Uma das características da mudança da substância é ser uma mudança que é, né, instantânea, né? Você não está praticamente no tempo, né? Ela está no tempo porque ela está na realidade, mas ela não acontece de modo contínuo, como por exemplo a mudança da quantidade, da qualidade, da quantidade do lugar. Ok? Essas três aqui mudam de modo contínuo. A substância não. Agora veja, quando um elétron, né, sai, segundo lá os físicos, de acordo com o que eu já li, eu não sou físico, tá, pessoal? Posso estar falando uma asneira total aqui, só uma reflexão aqui, sem compromisso muito sério com a física, tá bom? Mas se você parar para analisar o seguinte, isso é uma reflexão, os físicos dizem que você tem lá os níveis eletrônicos, né? É o K, L, M, N, O, P, Q, né? E tem os subníveis, SPDF, lá, os subníveis quânticos, né? SPDF, lá, que gera o diagrama de Pauling, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e por aí vai. Gente, esses subníveis, quando o elétron, então, está aqui o núcleo, um elétron está aqui, na eletrosfera o elétron está aqui, o elétron ele sai daqui e aparece num outro subnível. Vejam, ele não percorre um caminho contínuo. Ele some daqui e aparece aqui. Sumiu e apareceu. Então, o sumir e aparecer, isso é instantâneo, praticamente. É um instantâneo de tempo. No fundo, o que eu estou querendo dizer não é nem só que é instantâneo. Essa mudança, ela não é contínua. Ela é discreta, porque ele sai daqui e aparece aqui. Então, vejam, essa mudança que não é contínua, que é discreta, é característica da mudança da substância. Então vejam, se existe uma mudança de um elétron de uma camada para outra, aquele elemento químico ali substancialmente não é o mesmo que o anterior. Então você não pode definir um elemento químico apenas pelo seu número de prótons. Porque o número de prótons pode até ter mantido, mas agora já não é o mesmo elemento químico que o anterior, porque houve uma mudança discreta ali, e mudança discreta é característica de quem?
característica da substância. Então, não é mais o mesmo elemento químico. E, de fato, não é. Porque ele não está na mesma posição do anterior, o elétron. Então, não é mesmo para valer em relação ao anterior. Então, isso tudo fundamentaria, isso aí tudo criaria uma nova química que estaria baseado o quê? Na estrutura do que as coisas são, e não na estrutura de um aspecto quantitativo, do mero número de prótons no núcleo. Percebe? Vejam que essa física aqui, então, que eu estou propondo, que é uma física baseada na física aristotélica, uma química, né? Baseada na física aristotélica, que é uma física, é um estudo da física, da matéria, da realidade. Isso aqui é muito mais rico do que a física galileana, que olha apenas para o aspecto material da realidade. Ok? Isso é muito interessante, né? E para finalizar, eu gostaria de fazer uma reflexão acerca do que é o tempo, tá? Do que é o tempo aqui rapidamente. Claro que Santo Agostinho mais lá na frente vai melhorar muito essa questão do tempo, né? Mas em Aristóteles já dá para ter uma noção do que é o tempo na física aristotélica. O que é o tempo? O tempo é você ser capaz de medir essa mudança. Então, o tempo é a medida do movimento. Então, por exemplo, se eu observo, né, aquilo que eu falei há um tempo atrás, se eu observo, por exemplo, o Sol nasce nessa direção aqui em casa, ele se põe naquela direção. Então, olha só, ele está aqui de manhã cedo, ele tem a potência de estar aqui. Se ele sai da potência e vai para o ato, houve mudança. Nesse caso, mudança de lugar. E se eu pego, então, todos os dias e calculo essa mudança, né? Eu meço essa mudança, ou seja, medir a mudança, é você o quê? Criar o tempo, é você falar do tempo. O tempo ele depende, então, da mudança. A mudança depende dos entes. Os entes dependem, né, do ser das coisas. Que potência, ato e potência fazem parte do ser das coisas. Então vejam, eu tenho ali então essa saída dele aqui e para cá, e aí é claro, por questão de convenção, da questão do movimento da Terra, do Sol ao redor da Terra, essa coisa toda, né? Falando do Sol ao redor da Terra, né? O que acontece? Convencionou-se o quê? Falar que daqui até aqui nós podemos dividir esse período em 12 partes. Assim como eu posso dividir mais 12 partes, formando o quê? As 24 horas do dia. Vejam então que metade do dia, enquanto o Sol está acima do horizonte, essa metade do dia eu estou calculando ali, baseado o quê? Na capacidade que o Sol tem ao nascer de estar do outro lado. Então vejam que o tempo, ou seja, isso é meio-dia. Por que eu chamo meio-dia? Porque eu estou dividindo. Eu podia chamar de qualquer outra coisa. Podia chamar de 1. Podia criar um novo sistema de medida do tempo. Eu chamo isso aqui de 1, não é verdade? Posso me dividir em 4 partes, não é verdade? Eu vou combinar com vocês. Olha, isso aqui é 1. Essa primeira parte aqui é 0,25. 0,25, 0,25, 0,25. Então eu vou combinar contigo as 0,25, tá? Posso fazer. Ou seja, isso é tempo. É 0,25 porque eu subdividi. É claro que nós estamos acostumados mais com essa medida aí que nós já temos em horas, em minutos, em segundos. Tá bom? Mas isso não impede da gente medir. Então o que é o tempo? O tempo é a medida do movimento. Agora, lembra que eu falei lá atrás? O primeiro motor ele é imóvel. Ele é ato puro. Raciocina, se é ato puro, voltando à questão do primeiro motor imóvel, né? Se ele é ato puro, pensa o seguinte, aquilo que é ato puro não tem potência. Se não tem potência, não tem mudança. Tá claro isso daí? Repito, olha, ato puro, primeiro motor imóvel é ato puro, ele é absolutamente perfeito. Se ele é absolutamente perfeito, ele tem todas as perfeições nele, então ele é ato puro, como eu falei. Se ele é ato puro, ele não tem potência, ou seja, ele não tem capacidade para mudar. Deus ele é perfeito, ele não muda. Então, se ele é absolutamente perfeito, no caso, ele não tem potência, ora, se ele não tem potência, não vai mudar. Se ele não vai mudar, você não pode medir isso daí. Por quê? Porque ele não muda, então não tem tempo ali em Deus. Se não tem tempo, você conclui o que? Olha, ele é eterno. Ele é eterno nesse sentido. No sentido de que
não há tempo nele. Ele tá, não faz sentido falar em tempo em Deus, por conta dessa característica dele de eternidade. E o Aristóteles ele também lida com a questão do infinito. O que seria o infinito? Né? Aristóteles ele não tinha noção do infinito em ato, que seria que ele está olhando para a realidade material da coisa. E vamos falar a verdade, na matéria, a matéria não há infinito em ato. Por quê? O que seria o infinito em ato aqui na matéria? O infinito em ato, raciocina. O que seria o infinito? Aquilo que você sempre pode acrescentar uma unidade. Então a matéria, você sempre pode acrescentar uma unidade a ela, mesmo na subdivisão dela. É só você pegar, por exemplo, um pedaço de matéria e você vai subdividindo, 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 subdividindo. O que acontece? Subdivisão você pode ir sempre fazendo, sempre chegando o que é acrescentando mais um ali na matéria, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Você sempre pode acrescentar isso. Então pergunta, há o infinito em ato? O que seria um ato? Você chegar e falar, cheguei no infinito. Isso não é possível, porque você sempre pode acrescentar um. Tá entendendo? Então isso não seria possível, essa mudança, esse infinito em ato. Tá bom? Infinito em ato não é. O que é o quê? O que é o infinito em potência, capacidade para ser. Isso sim. Tá bom? Bom, acho que sobre a física aristotélica tá bom por hoje, né? Já estamos aí quase uma hora, né? Quase uma hora de aula aí já só sobre a física aristotélica. Então isso aqui são elementos, vamos dizer assim, bem gerais da física aristotélica. E eu queria lembrar, isso que eu estou fazendo aí desde o início do ano é o quê? É uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Então eu estou falando desde lá da primeira live que eu fiz lá em abril, aqui no meu perfil. Se você pegar lá o que é filosofia e for assistindo aos poucos ali, live por live, você vai ter ao final uma boa noção, uma boa introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Isso eu tenho certeza. Tá? Isso eu tenho certeza. Você vai ter uma noção e falar assim, porra, agora eu sei o que é esse negócio. Tá bom? O que é essa coisa, a filosofia aí? Tá bom, pessoal? Bom, lembrando a todos aí que essa semana já vamos começar aí o nosso clube de debate oratória. Já entrei em contato hoje com os alunos. Devemos começar já essa semana. Vamos ver como é que a disponibilidade deles efetivamente, né? Que o mais importante são eles aí nesse caso, tá bom? E aí nós vamos começar essa semana já. Vamos com tudo, vai ser muito legal esse clube de debate oratória. Vamos ensinar a garotada a falar, vamos ensinar também como ler com a entonação correta as palavras, as coisas todas, os textos, né? Como argumentar corretamente, como preparar um discurso, porque é fundamental. Quais os elementos numa introdução, quais os elementos num desenvolvimento, quais os elementos numa conclusão, para as pessoas entenderem. Obrigado, Israel. Obrigado, Israel. Escreve ali assim, super indico o curso. Muito obrigado, Israel, pela força aí de vocês. Aí espero a Maria Clara lá, que vai fazer lá vai participar. Ela é uma das alunas já inscritas, já, com toda certeza já vamos começar. E assim, e aí a questão é a seguinte, nós vamos trabalhar, porque uma coisa é você fazer uma redação, que é um texto que é para ser lido, outra coisa é um texto que você vai preparar, às vezes, para ser falado, discursado, debatido. Então são coisas completamente distintas que nós vamos comentar aí no nosso clube de debate oratória. Então não deixe de fazer. Se vocês puderem indicar outras pessoas, aí as pessoas que vão ouvir depois essa live aqui, se puderem indicar outras pessoas para o curso de debate, para o clube de debate oratória, vai ser uma experiência assim ímpar na estrutura da sociedade brasileira. Porque exatamente como diz o Jael tá falando, vão ficar inteligentes e perder amigos. Como diz o Flávio Morgenstern lá no senso em comum, lá no Guten Morgen, né? De fato, os alunos aqui vão ficar mais inteligentes mesmo. Isso eu garanto. Vão ficar mais inteligentes. Vocês podem ter certeza que as crianças e os jovens que vierem ter aula aqui comigo no Clube de Debate Oratório, eles vão receber uma carga de cultura geral tão vasta, mas tão vasta, que eles vão sair dali modificados e vão ficar mais inteligentes mesmo.
E vão perder amigos, porque se eles não trouxerem os amigos, eles vão perder os amigos, porque os amigos vão ficar para trás e vão falar assim, ó, pô, esse tipo de amizade eu não quero mesmo, né? Porque na troca, na minha amizade, eu vou sair perdendo na troca, eu não quero isso não. Mas aí ele vai perceber que a vida interior vai preenchê-lo de tal modo que ele vai falar o seguinte, olha, eu quero amigos que querem essas mesmas coisas que eu, essas coisas superiores. E não essas coisas aí corriqueirinhas do dia a dia, piegas, né? Esse é o barato do Clube de Debate Oratória, que vai oferecer isso também para vocês, tá bom? E vamos abrir turma de adultos também, tá bom, pessoal? Então é isso daí. Gente, muito obrigado. Obrigado, Israel, pelos comentários aí também na live de hoje. Obrigado a todos que vão nos acompanhar depois aí no futuro também, porque as lives ficam gravadas. É isso então. Lembrando, visitem lá o canal do YouTube da Academia Areté, tá bom? A página no Facebook da Academia Areté, tudo bem? E eu vou avisando as coisas aqui, colocando na publicação do Instagram e nos stories do Instagram também, o aviso das coisas que vão aparecer no Clube de Debate Oratória da Academia Areté. Muito obrigado, Israel. Muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.